Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina. O meu grupo é composto pela Bárbara Borges e a Damiene, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da cumarina para vocês. Bom, a cumarina ela foi relatada pela primeira vez em 1820 no Cumaru, e hoje a gente consome ela sabidamente em várias frutas, especiarias, vinhos, cerveja, até mesmo no tabaco, né? Fora em todos os outros alimentos que a gente consome na forma de aditivo químico. Agora eu vou falar da estrutura química da cumarina. Os compostos cumarínicos podem ser classificados em 4 grupos, de acordo com sua estrutura. Temos cumarinas simples, furanocumarinas, piranocumarinas, cumarinas substituídas no anel de lactona. Cumarinas simples. Eles compreendem os derivados da cumarina por se contendo radicais hidroxi, alcoxi, alquil, bem como as formas glicosídicas. A oxigenação ocorre em um dos ou mais das 6 posições no núcleo da cumarina, sendo que as cumarinas sem átomo de oxigênio são de rara ocorrência. Exceto em casos raros, todas as cumarinas têm grupos hidroxilas, no carbono 7. Esses grupos podem estar metilados ou com ligação glicosídica. O grupo isoprenoides são comuns a muitas cumarinas, seja elas simples ou ligadas a anel, furano ou pirano. Temos cumarina preci, 7-hidroxicumarina, 7-metilcumarina, 7-metoxicumarinas. Furanocumarinas. Este composto consiste em um anel furano condensado ao núcleo cumarínico e se subdivide em linear e angular, com substituintes ligados às posições dos demais anéis benzoicos, benzenoides, C5, C, 7, 8. Furanocumarina linear e fumarocumarina angular. Piranocumarinas. Eles são análogos às furanocumarinas, porém com anel piranos. Temos piranocumarina linear, piranocumarina angular. Cumarinas com substituintes no anel pirano. São cumarinas com grupo substituintes na posição C4 e C3, C4. Cumarinas miscelâneas. Compreendem biscumarinas e as isocumarinas, que, com relação à cumarina, tem um átomo de oxigênio e de carbono ligado ao oxigênio por dupla ligação invertida de posição. Temos a C3 substituída, que é do grupo de cumarina com substituinte no anel pirano. Temos cumarina dimérica e isocumarinas também. Sobre a toxicidade da cumarina. Absorção. Quando ocorre a aplicação tópica de produto contendo cumarinas, a absorção é rápida, permanecendo metabolicamente imutável durante a absorção. Na maioria dos estudos com seres humanos, a cumarina é rapidamente absorvida no trato gastrointestinal. Sobre a metabolização. As cumarinas podem ser metabolizadas por hidroxilação em todas as 6 posições possíveis. Átomo 3, 4, 5, 6, 7, 8, para produzir a 3, 4, 5, 6, 7, 8 C-hidroxicumarinas, e por abertura do anel lactona, resultando em vários produtos, incluindo a OPHA, a OHPA, a OHPE, a OHPAA, a OHPLA. A metabolização extensiva ocorre também pela CYP2A6 hepática. A 7-hidroxicumarina é excretada na urina sob a forma conjugada sulfatado e glucurônido.
Sobre a distribuição. O volume de distribuição dos raticídeos cumarínicos de primeira geração é muito pequeno, o que resulta em um tempo de meia-vida de 36 horas. No entanto, o de segunda geração liga-se predominantemente em albumina sérica e outras proteínas plasmáticas. Sobre a excreção, geralmente a meia-vida para a eliminação das cumarinas é similar em todas as espécies já examinadas, sendo por volta de 1 a 2 horas em humanos, 1 a 4 horas em outras espécies. Embora na maioria das espécies a rota de excreção seja pela urina, a secreção biliar ocorre em ratos, resultando na presença de metabólitos cumarínicos nas fezes. Vamos falar agora sobre a toxodinâmica e os efeitos clínicos. Bem, a cumarina ela pode ser oxidada por duas vias. A via de metabolização de fase 1, que é a via da 7-hidroxilação, e a via 3,4-hipoxidação. Falando da via 7-hidroxilação, ela é predominante no homem e no rato. E o que ocorre? Essa cumarina ela é ingerida e metabolizada pelo citocromo P2A6 hepático, transformando em 7-hidroxicumarina, que não é tóxico. Para se ter uma ideia, se ingerir 200 miligramas dessa substância, de 40% a 97% são excretados pela urina. Pode passar. O citocromo P2A6, dito anteriormente, pode sofrer polimorfismos e levar alguns indivíduos a metabolizar a cumarina por meio da via 3,4-hipoxidação, que não é comum ocorrer em humanos, somente na ratazana. E o que ocorre? A cumarina ela é ingerida, ela sofre hidroxilação, que é transformada em 3,4-epóxido. Essa substância ela é espontaneamente transformada em OPA por meio da abertura do anel de lactona. O OPA ele pode sofrer oxidação ou redução. Se sofrer redução, é transformado em hidroxifeniletanol, que não é tóxico, mas se for oxidado, é transformado em OPAA, que é a substância hepatotóxica. Pode passar. Bem, aqui é um resumo do que eu falei anteriormente, essa diferença de hepatotoxicidade na ratazana, em ratos e humanos. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as fontes de cumarina. A gente sabe que a cumarina está presente em vários alimentos do nosso dia a dia. E aqui a gente vê o nome comum de alguns deles, como a falsa cidreira, trevo de água, o cumaru e a canela. Aqui a gente pode ver as fotos de alguns desses alimentos também, como a salsa, o chá verde, o mel, a própria cenoura, né? E a canela. Sobre a formação da cumarina nos alimentos, ela é amplamente distribuída e está principalmente presente nos frutos, sementes, raízes e, por último, nas folhas. Como foi dito, ela pode ser encontrada em especiarias, alimentos, mas também pode ser vista em fruto, como o mirtilo, amora silvestre, morango, damasco e cereja. E também a quantidade de cumarina nesses alimentos, ela pode ser afetada por fatores externos, como temperatura, radiação ultravioleta, a quantidade de água e nutrientes presentes no solo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a dose diária de consumo. No Brasil, a gente não tem nenhuma regulamentação em relação à quantia de cumarina intrínseca aos alimentos ou que são adicionadas por meio da canela, por exemplo. Então, tudo que a gente achou foi uma alegação da cumarina como uso de expectorante broncodilatador e também uma outra resolução que determina que alguns tipos de doce com caramelo ou então bebidas alcoólicas só podem ter 10 miligramas por quilograma de peso corporal. As autoridades europeias, elas determinam a dose diária tolerada, que é de 0,1 miligramas por quilograma, e já o JECFA, a gente procurou algum relatório dele, mas a gente só achou uma nota que diz que a cumarina não foi ainda avaliada por eles.
Então, só para a gente ter uma ideia, né, uma pessoa de 55 quilos, a dose diária tolerada por ela seria de 5,5 miligramas. Só que essa dose fica muito vaga, né? A gente não sabe quanto é isso, a gente não sabe mensurar. Por isso, eu trouxe esse artigo para a gente dar uma avaliada. Tudo bem que é de outro país, né? Então o consumo acaba sendo um pouco diferente, mas avaliando aqui, a gente vê que um pão local, de uma loja local, 5 fatias seriam o suficiente para atingir essa dose tolerada, né, por dia. 5 pães pode parecer uma dose um pouco alta, né, uma quantia um pouco alta, mas é totalmente possível. E a gente vê embaixo uma barra de granola, que seriam necessárias apenas 4 barrinhas no dia para que houvesse essa contaminação da pessoa, que é outra coisa totalmente possível. Aqui eu trouxe um outro estudo que avaliou a quantia tóxica de alguns alimentos de acordo com o peso corporal de crianças e adultos. E a gente pode observar que apenas 17 gramas de um biscoito com canela seria o suficiente para ser tóxico para uma criança. 17 gramas é menos do que esse biscoito em vermelho que a gente pode observar. A quantia desse biscoito é de 20 gramas. Então, eu trouxe para a gente ter uma ideia de porções, né? Já para adultos, 68 gramas seria o suficiente, bastaria. E aí, nesse segundo biscoito da embalagem verde, ele vem com 80 gramas. Então, menos dessa quantia, que configura como uma porção, né? Já seria o suficiente para gerar uma intoxicação. Sobre as formas de controle, uma das coisas que podem ser feitas é ter o cuidado de armazenar os alimentos longe de locais que foram detetizados, pois, como já foi dito posteriormente, muitos raticidas têm substâncias cumarínicas, e se estiver perto pode ocorrer uma contaminação. Outra coisa também que pode ser feita é uma fiscalização melhor nos alimentos, né, quanto à presença de cumarina e saborizantes, se eles estão dentro dessas doses de referência. E também algo importante é ter uma dieta variada para reduzir essa ingestão, pois como já foi falado, as fontes, se houver uma alimentação mais variada, haverá um menor consumo desses alimentos, evitando assim a contaminação e efeitos hepatotóxicos.